Bem, meus amigos, retornando ao estudo da lição número 3, a parte de quarta-feira, falando sobre um legado duradouro ou uma herança para sempre, uma herança de fé. Aqueles que servem a Deus têm que saber que vão passar por aflições. Logicamente que o bom pastor conduz as águas tranquilas, mas tem sempre o vale da sombra da morte, que é um lugar temido, que representa as nossas aflições na vida, as nossas angústias. A lição de hoje é para mostrar que as provas da fé são muitas, e também as tentações, elas superam muitas vezes a nossa expectativa. Mas como servimos a Deus, temos que aguardar que o poder de Deus se manifeste para que nos livre e possa mostrar assim que nossa herança é um legado perpétuo que Deus nos deixou através do Senhor Jesus. O próprio Cristo sofreu. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus compensará todo o sofrimento nesta vida. O apóstolo Paulo diz: eu tenho para mim que as coisas que nós vamos herdar é muito superior àquilo que nós sofremos nesta vida. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 120, foi relacionado na meditação matinal de 1995, na página 265, ela escreveu o seguinte: não penseis que a vida cristã está livre de tentações e aflições. As tentações sobrevêm a todo cristão. Não olheis para as provações como coisa estranha, mas como o meio pelo qual somos purificados e fortalecidos para a vida eterna. Ninguém fica pior com uma provação que vence. Logicamente que nós não vencemos nenhuma provação por nós mesmos. Pode parecer até que a nossa força de vontade, nossa motivação, nosso ânimo cristão nos dê assim um upgrade assim em nossa fé e nós sejamos assim levados a pensar: venci essa prova. Não, vencemos deve ser a palavra. Tanto você como as pessoas que estão ao seu redor, como o poder de Deus lhe alcançando. A pergunta número 6 diz assim: o que o apóstolo Pedro quis dizer com as palavras do texto abaixo? 1 Pedro 1, versos 6 e 7, ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados por causa das várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo quis dizer com essas palavras? Vocês devem ficar alegres, porque vocês estão sofrendo. Assim como o ouro, ele é provado no fogo, e o ouro é uma coisa que perece, vai embora, passa. Vocês devem se alegrar, porque vocês estão sendo preparados para o louvor divino e para a grande revelação de Jesus Cristo. O que ele quis dizer com essas palavras? O apóstolo Paulo encorajou. O apóstolo Pedro encorajou, o apóstolo Pedro estava dando ânimo a todos os seus leitores e ouvintes que, porventura, estavam enfrentando provas de fé e tentações. No tempo do apóstolo Pedro havia muita perseguição. Enfrentar perseguições pela fé em Jesus, superar tentações pelo poder do Espírito Santo, são atitudes honradas e louvadas por Deus. Deus não nos deixa sozinhos nesses momentos de luta. Nessas nossas vitórias trazem exaltação e glória ao nome do Senhor. Louvado seja o seu nome. Perpétua foi uma moça que viveu no tempo da Roma Antiga, perseguida, foi descoberta aos 22 anos que era uma cristã, mãe de um filhinho de 6 meses, e o pai dela era uma pessoa influente. Ela foi levada presa, o pai rogou que ela oferecesse um sacrifício ao imperador. Ela disse: de forma nenhuma, só a Jesus. Perpétua foi presa, açoitada, foi marcado julgamento para ela. O procônsul, que era uma espécie de prefeito, disse: Perpétua, tenha dó do seu pai, dos seus cabelos brancos, do seu filhinho. Eu posso, assim, comutar a pena, eu posso impedir a pena de morte se você simplesmente oferecer um sacrifício ao imperador. Ela disse: de forma alguma, só ao Senhor Jesus. Ela foi levada para uma arena, uma vaca bravia, selvagem, espetou ela com o chifre, atravessou ela do outro lado, mas ela não morreu. Então a multidão gritou: mate-a, mate-a! E o gladiador veio com a espada, foi enfiando lentamente no coração de Perpétua, enquanto ela cantava louvores a Deus. Pessoas perseguidas e que tinham a certeza do galardão no céu. O apóstolo Pedro disse: vocês devem se regozijar, porque estão sofrendo como o ouro sofre para ser purificado. Pergunta 7. Ser perseguido e tentado são coisas duras de suportar sozinho.
como, no entender do apóstolo Pedro, ser estrangeiro e disperso piorava a situação. Imagine, uma pessoa em Jerusalém, perseguida, fugia para a Capadócia, para a Bitínia, para outros lugares onde não tinha ninguém que ele conhecia, não tinha familiares, era muito triste. E ele diz assim, em 1 Pedro 1, verso 6, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, seja necessário que sejais um pouco contristados com várias tentações. Então, quem era estrangeiro e disperso, estava longe da família, amigos e irmãos, da igreja, por causa da perseguição. Isso aumentava o sofrimento pela fé. Por isso o apóstolo Pedro fez uma exortação: fiquem firmes, regozijem-se, alegrem-se. Existe um galardão para vocês. Para ser um cristão no tempo da igreja primitiva, precisava ter muita coragem. Declarar-se como cristão era, assim, uma questão de perseverança, de coragem, de amor ao Senhor Jesus Cristo. Só quem amava muito a Jesus poderia declarar-se um cristão. Por isso o apóstolo Pedro fez questão de orientar as pessoas para que não desanimassem. Pergunta número 8. Que conselho e segurança foram dados pelo apóstolo Pedro a essas pessoas todas que enfrentavam lutas e provações? E o que isso tem a ver conosco? 1 Pedro 1, 6 a 9. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo contristados, sendo necessário que vocês sejam contristados por um pouco de tempo, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória diante do Senhor, ao qual não o havendo visto, vocês amam, no qual não o vendo agora, vocês creem nele, vocês se alegram no Senhor, com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação de vossas almas. Que conselho espetacular! O apóstolo Pedro sofreu muito também. E ele aprendeu essa lição do sofrimento, das tentações, do crisol da vida, através da fé. Pedro aconselhou a permanecer firme, pois receberiam a bênção das mãos do próprio Senhor. A expressão de Tiago 1, verso 2, é interessante. Onde o apóstolo Paulo, escrevendo a Tiago, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E é totalmente verdadeira essa expressão. Quando olhamos para a cruz do Senhor Jesus, o autor da nossa fé, nós podemos enxergar além das provações dessa vida. Jesus morreu na cruz, mas Deus o glorificou. Ele foi ressuscitado, subiu ao céu, foi exaltado e sentado à direita do trono do Senhor. E o Senhor Jesus promete o mesmo para os seus filhos fiéis. Serão glorificados. O mar de vidro, sobre o mar de vidro, vai ter uma multidão cantando glórias ao Cordeiro, porque venceu e deu a eles também a vitória. Ellen White, no livro Testemunho Seleto, volume 1, página 313, escreveu o seguinte: aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, para nos santificar e nos preparar para a vida eterna. Louvado seja Deus. Então glorifique a Deus se você está passando por alguma provação. O Senhor vai dar a vitória e você vai com certeza ter direito ao grande presente de Deus, que é a vida eterna. Às vezes nós nos sentimos desesperados. Nós temos que olhar para o 911. No serviço americano, como tem hoje aqui no Brasil, o SAMU e outras fontes de atendimento, os bombeiros, né? Nós temos, existe nos Estados Unidos o 911, que é o serviço de emergência. A pessoa, por exemplo, está engasgada, liga para o 911 e os bombeiros, os paramédicos vêm depressa para salvar a pessoa, passam orientações por telefone. É um serviço assim de emergência, como aqui existe aqui no Brasil. Esse 911 se relaciona hoje com o Salmo 91, verso 1. É o nosso 911. Nós podemos dizer: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu baluarte, a minha fortaleza, e não temerei. Ainda que caiam 1000 à minha direita e 10.000 à sua esquerda, tu não serás atingido, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que haja uma bênção para o seu coração e não desista. Resista através da fé e segurando nas mãos do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos orienta a sermos fiéis, perseverantes, corajosos. Dá-nos, Senhor, esse poder, essa fé. Que o Espírito Santo trabalhe conosco. Em nome de Jesus, amém.
Fica com Deus. Tenha uma quarta-feira excelente nas mãos do Senhor. E ó, não esqueça, a vitória virá porque o Senhor já providenciou a tua vitória. Fica com Deus. Amém.